Você trouxe sua Bíblia, abra ela em João 15. Nós vamos ler do verso 1 até o 16. Em nome de Jesus. Aqui são as palavras de Jesus nesse momento. E ele vai dizer que eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Permaneçam em mim e permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, para que tudo o que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Verso 16 vai dizer: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda o que pedirem em meu nome. Amém. Senhor, nós queremos continuar conhecendo mais de Ti, Pai. Nós queremos continuar bebendo da fonte que é o Senhor. Nós queremos continuar aprendendo de Ti, Pai. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, se revelar através da Tua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor faça com que essa palavra, Pai, vivifique dentro de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, é muito engraçado como o Senhor, Ele faz tudo perfeito. Sabe, quarta-feira nós vivemos isso aqui. E tivemos 3 pessoas que trouxeram compartilhar sobre óticas diferentes, mas sobre um único tema. Falando sobre o desapego que nós precisamos ter ao correr risco pelo Senhor. E aí, o Senhor preparou a palavra de hoje, e quando a pastora foi orar aqui conosco, ela tocou sobre ela. Quando o Júlio César subiu aqui, ele falou sobre isso. E a palavra de hoje é sobre permanecer. Sabe, essa palavra, confesso a vocês que nunca tinha saltado aos meus olhos esses versículos que nós lemos, mas mais ou menos uns 15 dias eu estava vendo um vídeo e apareceu um podcast em que a Nívia Soares participa. E ela fala exatamente, ela estava falando sobre permanecer na presença do Senhor, a importância de que nós vivamos cultivando a sua presença. E aí ela traz esse versículo, essa passagem. E ela diz: olha, não é à toa que Jesus falou tantas vezes, permaneçam. Sabe? E aqui, se a gente voltar um pouquinho, a partir do 13, nós vemos que é Jesus dando início à ceia do Senhor com os seus discípulos. No 13 ele vai lavar os pés dos discípulos e ele começa a deixar algumas ordenanças, conversando com eles, inclusive sobre a traição que ocorreria. E aí, em meio a toda essa conversa,
Jesus vai abrir um parênteses para falar sobre isso. E Jesus escolhe não falar somente de uma forma rápida, mas ele fala de uma forma insistente. Jesus, ele era um mestre da palavra. Desde pequeno ele já vivia nas sinagogas, ensinando e aprendendo sobre a Torá, sobre a palavra de Deus. E ele não ia falar da forma que ele falou à toa. Quando nós vamos estudar o português, isso é uma figura de linguagem que Jesus usou, conhecido como anáfora. É quando eu uso um termo repetidas vezes, para que você possa fixar isso e entender que o que eu estou falando naquele momento é muito importante. Quando nós vamos ver essa passagem, nós temos 16 versículos, onde em 7 deles, Jesus fala 11 vezes sobre permanecer. Então Jesus aqui é como se ele estivesse digitando, ele botou em caixa alta: permaneçam. Olha, de tudo que eu estou falando aqui, permaneçam em mim. E nós vemos que, na verdade, o que Jesus está revelando ali é uma intenção do coração do Pai, porque Deus, ele sempre quis se relacionar conosco. A palavra vai dizer que lá no Éden, todos os dias ele descia para ter com Adão. Após o pecado, quando Moisés livrou o povo do Egito, Deus desceu sobre o monte. E ali ele quis habitar e ordenou: olha, construa, distribua as tribos ao pé do monte, para que eles possam ver a minha glória. Quando nós olhamos para Davi, o anseio do coração de Davi era construir um local para que o Senhor habitasse. Não à toa, ele não construiu uma casa, mas construiu uma tenda, o tabernáculo da habitação do Senhor. Lá ele colocou, não mediu esforços, colocou músicos 24 horas por dia, atraindo a presença do Senhor naquele local. E mais na frente nós vemos o Verbo encarnado, o Deus que se fez homem e habitou conosco. E Jesus, todo o tempo que teve na terra, ele também foi isso. Foi relacionamento, foi mesa, foi conversa. Ele quis vivenciar o que nós vivemos. E aí ele começa essa passagem com os seus discípulos. E ele vai dizer, logo no primeiro versículo, Jesus, entendam, irmãos, Jesus aqui e durante toda a história, ele sempre gostou de ensinar através de parábolas. Ele tentava trazer algum exemplo para que as pessoas compreendessem mais fácil o que ele estava falando. E aqui ele faz a mesma forma. Ele diz: olha, eu sou a videira e o Pai é o agricultor. Ele já está, primeiro de tudo, ensinando que, olha, eu sou a videira e quem cuida de mim é o Pai. Ele está dizendo para mim e para você: olha, do mesmo jeito que o Pai é o agricultor e cuida de mim, eu como videira cuido de você que é ramo. E aí, amados, ele vai começar a falar sobre o ramo. O ramo que está em mim não dá fruto, ele corta. O que dá fruto, ele poda para que dê ainda mais fruto. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. E aí aqui eu quero que você entenda que fruto é esse que o Senhor está falando. Porque muitas vezes nós podemos ler aqui e pensar que o Senhor está falando sobre vidas. O Senhor pode estar falando: nossa, se eu estiver ligado a Ele, eu frutificarei, eu ganharei pessoas para Cristo. Mas Jesus não está falando sobre esse fruto específico. Porque se fosse vida, o Senhor estaria falando: e vocês darão muitos frutos. Mas Jesus é muito específico quando aqui ele diz: você dará fruto. E esse fruto aqui é aquele que Paulo vai trazer lá na frente, em Gálatas. Se vocês estiverem em mim, vocês darão fruto, que é a manifestação do Espírito. Você terá dentro de você o fruto do amor, da bondade, da alegria, do domínio próprio. Então, o que Jesus está dizendo aqui: olha, permaneçam em mim, porque em mim é que vocês conseguirão dar esses frutos. Do versículo 4 ao 6, ele vai fazer questão de mostrar para os discípulos e para nós nessa noite como nós somos insignificantes. O Senhor, Jesus, ele era muito doce nas palavras, mas
elas vinham carregadas de muito significado. Porque ele vai dizer, olha, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. O Senhor aqui, Ele está dizendo, olha, sem mim, vocês não vão ter nada. A sua natureza é pecaminosa. Sem mim é impossível que você desfrute de todos esses frutos que vêm com a vida do Espírito. E aí, mais uma coisa que o Senhor vai ensinar a eles, olha, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. E o contrário é totalmente válido também. Se vocês não permanecerem em mim, eu não permanecerei em vocês. Sabe, e você pode se perguntar assim, mas Ivan, então quer dizer que se eu me afasto de Deus, Jesus, Ele automaticamente se afasta de mim? Não. Perceba, Jesus, Ele traz a analogia de uma árvore. Eu sou a videira. E a árvore, ela é imóvel. Se você se afasta, você caiu. Jesus está no mesmo lugar esperando por você. Não é à toa que em outra parte Jesus vai dizer, olha, eu sou a videira. Quando Ele está falando sobre a vida dos judeus, Paulo está explicando. E ele vai dizer, olha, Jesus nos ensinou que o povo que adveio dele já nasce nele. Mas nós somos enxertados na videira. E aí ele vai dizer, olha, ainda que você caia, que você fique seco, a videira está lá para você ser enxertado novamente. E ganhar vida novamente. E aí o Senhor chama mais uma vez a nossa insignificância. Olha, vocês são ramos e sem estar ligado na videira, você não vai dar fruto. Porque nós sabemos que os galhos recebem os nutrientes que vêm do tronco, da árvore. Jesus usa a videira porque é uma planta, né, que, enfim, de vinho, né, de uva. Ela vive em cima de paus e tudo, mas o que eu quero que você entenda é que Jesus está falando como se fosse uma árvore. Olha, eu sou a árvore, vocês são os ramos, e todo o alimento que faz com que vocês deem esse fruto do Espírito vem de mim. E aí, quais as consequências de não permanecer nele? Ele vai dizer, olha, a primeira coisa, você é infrutífero. Se você não estiver ligado a mim, você não frutificará. Logo após ele vai dizer, a segunda consequência é que o ramo que não dá fruto, ele torna-se seco, inservível, ressequido. Apesar da árvore, eu não sei se vocês já viram árvores que não dão frutos. Lá em casa a gente tem um cajueiro que já deu muito caju, mas hoje em dia ele é doente. O tronco dele é muito forte, mas os galhos aos poucos têm caído. Porque ele não frutifica. A árvore manda o nutriente, mas aquele ramo não consegue mais dar fruto. E o que é que a árvore começa a fazer? A cortar a emissão de nutriente para ele. E assim é conosco. Se nós pararmos de vivermos e permanecermos nele, nós nos desconectamos do Senhor e automaticamente começamos a ficar secos, a ressecar ao ponto de chegar como está lá. Os galhos estão caindo. E é muito lindo porque Jesus aqui, quando Ele nos chama de ramos, de galhos, e Ele, a videira, hoje em dia, quando nós olhamos para isso, nós vemos que Jesus está quase dando uma aula de biologia para os seus discípulos. Não sei se vocês vão lembrar quando vocês estudam, quando a gente estudou, né, interação entre sistemas, entre seres vivos. Eles vão dar alguns nomes para essas interações: mutualismo, canibalismo, e lá vai ter vários desses, né? E aí ele vai dizer, na minha época quando eu estudei, ele dizia assim: canibalismo é menos, é um matando o outro. Cooperação é mais, os dois se beneficiam. E aqui, quando Jesus fala sobre o ramo e a videira, nós e ele fala sobre uma espécie de interação que é comensalismo. E o que é isso? É quando um dos seres se beneficia e para o outro não acontece nada.
Porque é isso. Quem tem benefício a estar ligado a Jesus? Nós ou Ele? Nós. Então quando Jesus está dizendo assim, olha, tu é o ramo e eu sou a videira, Ele está dizendo, olha, sem mim tu não é nada. Sem você eu sou tudo. É isso que Ele está ensinando para os discípulos. Olha, eu estou indo, porque é isso, a mensagem que Ele está dizendo para eles antes é isso. Olha, está chegando minha hora. Vocês estão vendo aqui, ó, eu lavei os pés de vocês. Quando a gente vai ler antes, no 13, Ele vai dizer, olha, eu sou o Senhor. E ainda assim lavei os seus pés. Então, vocês tratem os iguais da forma que eu estou tratando vocês. Depois Ele vai falar aqui, olha, se vocês me amam, obedeçam meus mandamentos. E aí depois Ele vem e diz, olha, mas também entenda que sem mim vocês nada são. No verso 7, Jesus vai trazer uma promessa que é incrível para nós. Ele vai dizer assim, ó: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Amém? Amém, amados? Jesus está dizendo para eles, olha, se vocês permanecerem em mim e a minha palavra permanecer em vocês, o que vocês pedirem, lhes será concedido. Só que Jesus, Ele é mestre da palavra. Ele vinha falando o tempo todo sobre permanecer, permaneçam, permaneçam. Aí aqui Ele adicionou, permaneçam em mim, mas que a minha palavra também permaneça em você. E aí se você obedecer esses dois requisitos, tudo o que você pedir, lhe será dado. E aí você deve pensar, nossa, então eu vou pedir ao Senhor qualquer coisa. Vou pedir bens materiais, vou pedir, enfim, coisas para mim, e Ele fará. Aí eu preciso trazer a sua consciência. Não. Ele não vai dar tudo o que você pedir. Perceba que aqui são dois requisitos, e esses dois requisitos mudam a forma como nós vivemos, agimos e pedimos a Ele. Porque, amado, quando nós permanecemos em Cristo e a sua palavra permanece em nós, automaticamente nós nos tornamos mais parecidos com Cristo. E nós não vemos na passagem dele aqui na terra, em nenhum momento, Cristo pedir nada para ele. Então Jesus aqui, é como se ele estivesse fazendo uma arapuca para os discípulos. Diz, olha, permanece em mim, guarda a minha palavra, e o que você pedir, você vai alcançar no Senhor. Só que quando nós estamos nos tornando parecidos com Jesus, nós não estamos mais preocupados com o nosso bem-estar, com o nosso dinheiro, com a nossa roupa, com o nosso carro. Nós estamos preocupados com as causas de Jesus. Como é que estão as viúvas? Como é que estão os órfãos? Como é que está o meu irmão? Será que meu vizinho comeu hoje? Ser mais parecido com Cristo muda a ótica dos nossos pedidos. E aí, irmão, posso lhe dizer com toda certeza, se nós pedirmos o desejo do coração de Deus, Ele não negará os nossos pedidos. Se você orar todos os dias, Senhor, dai-me os aflitos, você vai começar a ser, sabe, cutucado por pessoas e dizer, olha, você tem uma palavra para mim? Se você disser, Senhor, me dá a condição de abençoar vidas, o Senhor vai abrir as portas do céu para que você derrame na vida de outras pessoas. Senhor, que eu seja resposta de oração para alguém. Experimente orar assim todos os dias. Porque a gente sempre quer, né, que alguém seja a resposta da nossa oração. Que alguém seja o socorro bem presente. Mas e você? Que em nome de Jesus você diga, Senhor, aumenta a minha sensibilidade. Me faz permanecer em Ti, que a Tua palavra permaneça em mim. Nos versos 8, Jesus, depois de tanto bater em nós, Ele nos dá um pouco de, sabe, bate nas nossas costas assim, dá um pouquinho de honra. E Ele vai dizer, olha, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Ele está dizendo, olha, o fato de vocês já estar obedecendo tudo isso, de estar frutificando o fruto do Espírito, isso é motivo de glória e honra para o meu Pai. Mas essas coisas não permanecem. Jesus, Ele não gosta de alimentar o nosso ego.
E aí, nos versos 9 ao 11, ele vai falar um pouco com os discípulos sobre o amor. Ele vai dizer, olha, como o Pai me amou, assim eu amei vocês, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Aqui é lindo que Jesus, ele traz um princípio básico sobre como nós demonstramos o nosso amor para com Ele, que é através da obediência. Ele vai dizer, olha, assim como eu amei vocês, me amem, permaneçam no meu amor, como eu permaneço no amor do meu Pai. Assim como eu tenho obedecido a Deus e permanecido em seu amor, me obedeçam e permaneçam em meu amor. Não é à toa que antes, no capítulo 14, ele vai dizer, olha, se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. O Senhor sempre vai condicionar a demonstração do nosso amor por Ele, à obediência. Nós precisamos amar a Ele na forma de obedecer aquilo que Ele nos manda fazer. Não é à toa que lá em 1 João, capítulo 5, versículo 3, vai dizer que, porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecermos aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Amém, igreja? Amém, amém. No versos 11, Jesus vem, eu creio que nos confirmar, que esse fruto que Ele nos chama para, transparecer e dar esse fruto, é justamente o fruto lá de Gálatas. Porque no verso 11 ele vai dizer, olha, tenho-lhe dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Somente através dessa permanência no Senhor, é que nós iremos viver, a completude desses frutos que tem lá em Gálatas. Se vocês quiserem ler depois, está lá em Gálatas 5. Deixa eu só pegar aqui, que eu havia anotado. Meu Deus. Enfim, amados, está lá em Gálatas 5. Vocês podem ler. E aí Jesus está falando isso, olha, se vocês atenderem a tudo isso, vocês vão viver a real alegria. E isso é muito lindo, porque é algo que é muito real, amados. Quando nós começamos a viver no Senhor, nós desfrutamos de alegria, amor, paz, bondade, benignidade, que é muito diferente. Essa paz que a Bíblia diz que excede todo entendimento. Nós vivemos um momento muito difícil esse último mês, enquanto família. A minha tia, o Senhor, aprove a Ele recolhê-la ao céu. Mas é impressionante como nós até nos entristecemos, mas existe uma paz que reina. Existe uma paz que reina dentro de nós que é diferente. Nós choramos porque somos humanos, a dor da perda dói, mas não é um choro de desespero. Quando nós estávamos lá no funeral e a gente vê a forma como as pessoas choram, é diferente. Ainda mais porque nós tivemos a graça do Senhor conceder que minha tia reconhecesse e confessasse a Cristo. E viver atrelado ao Senhor vai fazer com que a gente comece, irmãos, a viver loucuras por Ele. Há pouco tempo atrás, eu conversava com um amigo e ele teve a oportunidade de estar junto com uma dessas pessoas, desses jovens que tem despontado no Brasil, pregando a palavra. E ele é alguém que se move muito em cura. E naturalmente, num tempo de mesa, não tinha como eles não perguntarem, né? Como é que acontece? E ele disse que foi chocante a resposta do rapaz, porque ele disse, não tem nada. A gente tomou posse da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que, olha, a hora e vai acontecer.
E aí a gente faz isso desprendido de qualquer expectativa. Se o Senhor fizer, amém. Se o Senhor não fizer, amém. Quem aprendeu fomos nós, aplicamos fé. Sabe, e eu confesso que essa é uma área que o Senhor tem que trabalhar muito ainda na minha vida, essa área de orar por cura. Mas eu decidi romper isso. Há 10 dias atrás eu viajei a Recife, porque minha tia ia entrar em cuidados paliativos, e ela já estava bem mal de saúde. Então, enquanto família, nós fomos nos despedir dela. Sabe, eu abracei ela, sentei do lado dela, e eu não falei nada. Mas o Senhor ouviu. E eu segurei na mão dela e disse: Deus, o Senhor é bom. O Senhor é todo poderoso. Eu sei que está mais para a morte do que para a vida. Mas se o Senhor quiser, tem vida. Mas que se o Senhor não quiser também, que o Senhor conforte os corações. E assim eu orei. E quando a gente está, sabe, amados, buscando estar conectado a Ele, permanecer nele, o Senhor vai nos dando diversas vivências. E o que eu vou dizer é que não é nem algo que eu me orgulhe tanto, mas eu tenho bastante experiência de louvar em funeral. E vou dizer a vocês, é algo extraordinário. Extraordinário, é inexplicável você ver as pessoas em um momento de dor adorarem a Deus. Sabe? A gente estava lá e quando eu fui sair de casa para Recife na sexta-feira, eu vou levar o violão. A maior parte da minha família não é cristã, né, protestante. Mas eu vou levar o violão porque se tiver oportunidade a gente vai louvar a Deus. E já desci no velório com o violão nas costas. E fiquei lá numa salinha, louvando dentro da sala. Algumas pessoas estavam por lá. E aí meu primo disse: bicho, perto do velório, perto da hora, né, do sepultamento, vai lá para a capela e fica lá tocando. Eu disse: beleza. E aí quando chegou perto do horário, eu fui para lá e comecei a louvar o Senhor. Louvando a Ele, comecei a louvar alguns louvores. E desde quando eu saí daqui, o Senhor já vinha tocando sempre no meu coração a música Bondade. Sabe? Que Ele é fiel em todo tempo e que em todo tempo Ele é bom. E aí chegou um determinado momento em que eu comecei a louvar esse louvor. E eu vou dizer a vocês sabem, eu gosto muito de louvar de olho fechado. E assim eu estava lá. Parecia que eu estava aqui. Irmão, acho que tinha umas 50 pessoas dentro da capela. Se tivesse 10 crentes era muito. Mas começou a ecoar um louvor, declarando que o Deus é fiel. Sabe, eu comecei a chorar, mas não chorava da dor, da perda, mas por entender que Deus estava sendo glorificado naquele local. Em meio a tanta dor, as pessoas estavam dizendo: sabe, o Senhor é bom, Ele é fiel. Mesmo que muitos não entendessem que ali Deus estava sendo entronizado, mas Ele estava. Em meio à dor, nós estávamos declarando: não é a nossa vontade, mas é a dEle. E a palavra vai dizer que a vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável. E é nesse estado de espírito que o Senhor nos chama para viver essa felicidade, essa alegria que está no versículo 11. E os discípulos e apóstolos que vieram após isso entenderam muito bem esse contentamento que existe no Senhor. Não é à toa que Paulo, ao escrever a carta lá para a igreja de Filipos, ela é conhecida, amados, como a carta da felicidade. Mas Paulo estava preso nesse momento. Como grande parte das cartas que ele escreveu, ele estava preso, por muitas vezes sofrendo na mão daqueles que estavam em posse dele. Mas se você ainda não leu essa carta aos Filipenses, leia.
E você vai entender por que ela é chamada de a carta da felicidade. O tempo todo Paulo está dizendo: alegre-se, alegre-se. Olha, eu me alegro em vocês. Quando eu penso em vocês, eu me alegro, porque lembro como vocês têm sido bom comigo. E aí, lá no capítulo 4, versículo 4, Paulo vai afirmar o que Jesus estava dizendo aqui no versículo 11. Ele vai dizer, e ele usa a mesma figura de linguagem de Jesus. Olha, é um versículo só, onde nós temos 1, 2, 3, 4, 6 palavras, mas ele vai falar: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Paulo estava dizendo: olha, existe uma alegria no Senhor. Mas você não entendeu ainda. Olha, vou dizer novamente: alegrem-se. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Olha, tenho dito estas palavras para que minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês sejam completa. Quando nós estamos permanentes no Senhor, nós desfrutamos dessa alegria, desse estado de contentamento, onde nós até ficamos tristes, mas nós não permanecemos tristes. Onde nós podemos, ainda em meio a tanta dor e a tanta tristeza, sorrir e declarar, como nós declaramos anteontem no enterro da minha tia: em todo tempo tu és bom, és fiel a todo tempo. Dos versos 12 ao 15, Jesus tem sido tão duro com os discípulos e mostrou a insignificância deles. Ele resolve mostrar um dos grandes benefícios de nós seguirmos tudo aquilo que ele estava ordenando. O benefício de nós permanecermos nele, obedecermos a ele. Ele vai dizer assim, ó, a partir do verso, no 12, no 13, ele vai falar sobre o amor. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E aí no 14 ele vai dizer: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai tornei conhecido de vocês. Não sei se vocês conseguem entender a grandeza do que Jesus está dizendo aqui. Jesus está dizendo: olha, se vocês permanecerem, obedecerem, guardarem a minha palavra, vocês vão viver esses frutos, mas muito mais do que isso. Vocês não são mais chamados servos, mas amigos meus. Ser amigo de alguém, amado, é muito importante. Amigo é intimidade. Amigo é a intimidade para lhe dizer aquilo que está doendo, mas também para apontar aquilo que você está errado. E aí ele vai dizer: olha, você não é mais servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. E o que eu sei do meu Pai eu passei para vocês. Quero que você imagine você conhecendo os segredos do coração do Senhor. É isso que Jesus está prometendo, meu amado. Jesus está dizendo: olha, se você permanecer, se você for esse ramo que escolhe estar ligado a mim, que sou a videira, você conhecerá os segredos do meu coração. Você saberá inclusive orar e suplicar os pedidos do Pai. Meu Deus. Nós não temos honra, amados, para sermos chamados amigos de Jesus. Você é amigo daquele que venceu a morte. Você é amigo daquele que foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou. Você pode olhar para alguém e dizer: tu sabe quem é meu amigo? É aquele que com lama lavou os olhos de um cego e ele viu. Foi aquele que disse: olha, Lázaro, sai daí, vem a vida. Menina, acorda. Coxo, levanta. Não é pouca coisa não, meu amado. E aí ele diz ainda mais: os segredos do meu Pai eu compartilharei com vocês. Nós vamos saber o conhecendo, vamos conhecer dos segredos do Criador dos céus e da terra. Nós vamos conhecer os segredos de Deus.
O que é que Deus ainda tem guardado? Sabe quando a gente canta assim, qual a beleza? É isso. A beleza de Cristo são os segredos que Ele tem guardado para mim e para você. E só tem como nós conhecermos essa beleza, conhecermos esses segredos, se nós formos amigos dEle. Sabe, talvez, às vezes falta para a gente mais ânimo quando compreendemos algumas coisas. Porque, se nós pegarmos um exemplo aqui, da rua, se você dissesse assim, bicho, tu vai conhecer Neymar e vai ser amigo dele. Irmão, pivetinho, ia endoidar, pô. Oxe, você é amigo de Neymar, não sei o que, ia sair gritando para todo mundo. E a gente não pula aqui. Sabe, amados, quando a gente entende, se a gente entendesse realmente o que é ser amigo de Jesus Cristo, quando isso aqui foi lido, era para a gente pular da cadeira. Era para o nosso corpo não se conter. Mas é porque essa é a nossa natureza de ramo. É por isso que Cristo diz, permaneça em mim. Porque se não permanecer em mim, você é ruim. Você é pequeno, Ivan. Você é egoísta, você é mesquinho. E aí, eu queria chamar o louvor, já pode vir subindo. Em nome de Jesus. Como eu disse, Jesus, ele não gostava muito de alimentar o nosso ego. E após ele dizer que nós somos agora amigos dele, aí ele vem com o verso 16 e vai dizer assim, olha, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Jesus vai dizer, olha, vocês são meus amigos, mas entendam, não foi vocês que me escolheram. Vocês não são dignos de me escolher. Eu escolhi vocês. A palavra do Senhor vai dizer que nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Jesus está dizendo aqui, olha, a sua função é tão somente permanecer. Aí a escolha é sua. Mas você já é escolhido meu. Se você vai querer ser um ramo caído ao chão, é com você. Aí a escolha é sua. Mas não pense que você me escolheu. Sabe? E às vezes a gente vem aqui, você quer aceitar o Senhor, você quer confessar a Cristo, amado. O convite é esse. Que quando nós dizemos que quer aceitar o Senhor, nós estamos descendo a significância de Deus. Há um mero aceite nosso. Quem somos nós para aceitar o Senhor? E isso é muito lindo, porque é isso que ele está dizendo. Olha, pastora Everson, Gilmar, Ivan, Ted, Alessandra, Laura, não foi vocês que me escolheram. Eu escolhi vocês. E permaneçam em mim. Vivam os frutos, o fruto do Espírito, porque é muito lindo isso também, porque o que Jesus está dizendo através disso é, olha, não existe você viver somente em um dos frutos. O fruto, ele é indivisível. Então você não é só alegre e tem paz, mas você não tem domínio próprio. Se você viver no Espírito, nós gozaremos de todos os frutos do Espírito. Nós teremos paz, seremos alegres, seremos bons, seremos longânimos, teremos domínio próprio. E é para isso que o Senhor nos chama nessa noite. Para permanecer nele. Para sermos essa resposta que ele diz, olha, se vocês viverem esse fruto, vocês glorificam o meu Pai. Que nós possamos glorificar o nome de Deus. Que nós possamos escolher permanecer nele, que nós possamos escolher ser obedientes a ele, que nós possamos expressar o nosso amor através da obediência e da permanência. O tempo todo o Senhor está provando a nossa persistência em permanecer nele. Não é à toa que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Sabe, existe uma ala que gosta muito de dizer assim, né, que toda bênção passa pela prova do tempo.
É isso. Tudo tem o tempo certo estabelecido pelo Senhor. O Senhor tinha a terra prometida, não soubemos esperar, não soubemos aguardar o Senhor entregar nas nossas mãos a terra prometida, vagamos por 40 anos. Jesus, quando subiu, disse: olha, eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos. E os discípulos e apóstolos se apegaram nisso e permaneceram onde o Senhor tinha dito. Olha, se reúne lá e permanece, porque no tempo breve o amigo consolador, Espírito Santo, irá sobrevir em vocês. O Senhor tem recompensa para aqueles que permanecem nele. Que em nome de Jesus, a Renovo seja um ramo que é ligado na videira. Sabe, amados, nós precisamos começar a viver isso. É coletivo. Não basta só a pastora ser ligada na videira. Se for, e tem que ser, amém. Ela está vivendo, mas e a nossa igreja? A Renovo precisa ser esse exponencial do fruto do Espírito. As pessoas ao pisarem aqui têm que dizer: que lugar é esse? Eu cheguei triste e o Senhor me preencheu com alegria. Sabe, eu cheguei em depressão e o Senhor preencheu todo o vazio com o contentamento de que não importa mais o que aconteceu na minha vida, eu sei que existe um Deus que me guarda. Sabe, a palavra do Alisson foi do céu domingo. Quarta nós complementamos, eu acho que é justamente isso. Nós precisamos correr riscos pelo Senhor, porque afinal de contas permanecer nele é isso, é correr risco pelo nosso amado, tendo a certeza e a consciência de que ele é o nosso refúgio, ele é a nossa salvação, ele é aquele que com sua destra forte pode nos tirar do risco, mas ele também pode dizer: vem morar comigo. E nós precisamos estar preparados para permanecer nele, sabendo que no bom ou no ruim, ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Nós precisamos entender isso. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele tem poder sobre tudo e todas as coisas. Se antes faltava uma coisa, com Jesus acabou tudo isso, porque ele foi lá e tomou a chave das portas do inferno. E se antes ele já tinha poder sobre a vida e a morte, após Jesus, aí é que Deus pode fazer tudo, se ele quiser. Se ele quiser. Mas nós permaneceremos nele. Permaneceremos nele.